Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e neste vídeo eu venho conversar com vocês sobre Aguapés da Jhumpa Lahiri. Essa foi minha escolha para o grande desafio do Culto Booktuber para o mês de maio na categoria Uma Obra Vencedora de um Prêmio. E eu vi aqui que a obra foi finalista de 2 prêmios e a autora ganhou, foi vencedora do Pulitzer. Só que aí também não ficou evidente se ela ganhou por conta dessa obra ou não, mas enfim, foi essa que eu li. A outra categoria que eu me comprometi a ler é um livro em outro idioma, que eu escolhi Esperando Godot. Só que eu vou fazer um vídeo separado para deixar 2 vídeos mais curtos ao invés de um vídeo muito longo, né? Minha tendência é sempre fazer vídeos longos e eu vou ver se eu reduzo o tempo. Então, vamos à obra. Jhumpa Lahiri, ela é uma autora de origem indiana, que nasceu acho que na Inglaterra, morou nos Estados Unidos e acho que vive na Itália agora. Ela conta aqui uma história de uma família indiana. E aqui o que acontece? Os 2 irmãos, Subhash e Udayan, eles se dão bem desde pequenos, eles têm uma diferença de idade mínima, assim, de 1 ano e meio. E brincam juntos, são filhos únicos, né? Não tem mais irmãos além deles. Na fase adulta, eles fazem faculdade e tal. Só que o Dayan, já na fase da faculdade, ele já demonstra ser um pouco mais rebelde. Ele já começa a evidenciar uma visão, uma consciência mais socialista, comunista. E o Subhash, ele é mais centrado, ele quer estudar nos Estados Unidos, ele vai fazer doutorado nos Estados Unidos, convida até o Dayan. E o Dayan acha até que o Subhash é um pouco traidor, porque em vez de se dedicar à política, a melhorar a situação política do país, ele, na verdade, faz o oposto, ele vai estudar fora. Subhash vai para os Estados Unidos mesmo, a área dele de especialidade acho que é oceanografia. Ele vai fazer lá o doutorado e deixa a família. E o Dayan manda cartas para ele, mandou foto, né, avisando que casou, manda foto da esposa. De repente o Subhash recebe uma carta avisando que o Dayan morreu, né? E aí ele vai para a Índia. Quando o Subhash chega na Índia, ele vê toda a situação, descobre, né, as circunstâncias da morte do irmão. O irmão foi assassinado pela polícia por conta dos envolvimentos dele com toda a militância, né, dos naxalistas. Eu acho que é assim que fala, escreve com X, não sei se é naxalista ou naxalista, mas eu acho que é naxalista. E ele se meteu em muita confusão e a polícia estava procurando por ele e acaba matando, né? E ele foi morto na frente da família. E a esposa ficou morando com os sogros, né? E só que ela estava numa situação um pouco complicada, ela não estava sendo bem tratada. A mãe dele não gostava dela, da Gauri ou Gauri, eu não sei como se pronuncia também. E ela, a cunhada, ela também é muito estudiosa. Aliás, eles têm essa afinidade, essa dedicação aos estudos. Ela faz filosofia e ela tinha muita vontade de continuar os estudos. E ele vê essa situação toda da mãe dele não gostando dela. Detalhe, ela estava grávida. Da mãe dele não gostando dela e essa criança para nascer e as intenções da mãe dele em relação a tudo. Ele decidiu se casar com ela e foi para os Estados Unidos com ela. E ela levou. Tudo isso tá parecendo spoiler, não tá? Tá, mas quase tudo isso que eu disse está já na orelha do livro. O que também não configura não spoiler, porque muitas orelhas já revelam bastante do enredo. Mas é que nessa história, não contar isso, é melhor não falar sobre o livro então, porque é aqui que a história começa de fato. Porque tudo que acontece antes disso, no meu entendimento, foi só um pré-clímax, né? E eu achava que configurava uma outra situação. Parecia uma história meio de Esaú e Jacó, né? A relação dos 2 irmãos, com o diferencial que eles se davam bem. Se davam bem naquelas, porque eu percebi também que o Subhash se incomodava um pouco com o irmão, assim, ele tomou um caminho totalmente diferente, se dedicou à ciência e o irmão à política. Eles eram bem diferentes, eles se davam bem, mas eram muito diferentes e, não sei, eu senti que o Subhash estava querendo um distanciamento para
para ter uma vida própria e não ficar um pouco à sombra do outro, já que o outro tinha um temperamento mais expansivo, né? Acho que até mais carismático. Só pelo fato de se meter em política e militância, já percebe que ele tem uma outra postura diante da vida, uma coisa mais engajada, assim. E ele leva a esposa do irmão, né, a cunhada, que agora tornou esposa sua, para os Estados Unidos. E aí, esses dois fatos são cruciais para a obra. A morte do irmão e o casamento dele com a Gauri, enfim, a cunhada. Melhor falar cunhada, fica mais fácil. Paro de contar o enredo aqui. Agora eu vou continuar a falar da obra, mas sem contar o enredo. O que é interessante nesta obra, o que eu achei? O arco temporal de algumas décadas. Eu acho que a história começa na década de 60, mais ou menos, e termina agora nos anos 2010, 2000, alguma coisa. E durante esse período, a gente vê o relacionamento de 4 gerações da família deles. A geração dos pais, a geração deles, dos dois irmãos, e depois dos que vêm. O curioso é que são relações, 4 gerações que vivem de maneira muito solitária. Isso me chamou muita atenção. É um sofrimento, é uma dor pela falta do morto, da distância, e é uma solidão, que é mais triste, pela presença. É uma ausência na presença. Solidão em família. Nada mais triste que isso. E todos são solitários nessa obra. Todos que aparecem são solitários de uma forma ou de outra, conforme eu falei, pela presença ou pela ausência. Parece que há uma carência de interlocução. E o que é curioso, em alguns casos há uma afinidade de atividades, mas ainda assim parecem solitários. É uma coisa muito curiosa isso. Parece que são pessoas sem elan vital. A gente não percebe nenhum personagem ou nenhuma personagem cheia de vida, de vontade, de potência, de pulsão. Parece que depois da morte do outro, tudo que vem depois é uma coisa mais ou menos. O único que era mais cheio de vida morre, ou seja, a vida morre. E os que ficam como sombras, assim, mesmo se realizando profissionalmente, mesmo tendo uma pessoa legal do lado, parece que está faltando alguma coisa, há uma falta de sentido, uma falta de interlocução, não sei. E o que eu acho que contribui? Por que a gente se sente assim? Eu falo a gente, né, como se eu fosse eu resumisse o mundo, mas não, tô falando de mim. Por que eu me senti assim lendo? Pela narrativa. A forma que o texto é escrito fez com que eu me sentisse assim. É uma narrativa que é em terceira pessoa, mas é um narrador que não aparece. É um foco narrativo quase nulo, o que nos faz pensar em algumas passagens que é em primeira pessoa. Só que não, é sempre em terceira pessoa. Não há narração em primeira pessoa. Só que o que ela faz? Ela muda os capítulos e cada vez é a perspectiva de um dos personagens. É uma perspectiva, mas é em terceira pessoa. E ela faz essa narrativa em terceira pessoa, mesmo o narrador não aparecendo, não manipulando, quase invisível, ela faz um relato. O leitor não tem uma proximidade com as emoções dos personagens, de modo que a gente percebe, a gente sente que a coisa está fria, está indo por isso, a gente não sente pulsão. Só havia vida antes da morte do Dayan. A morte dele reverbera por essas 4 gerações. O impacto da morte, seja diretamente, seja indiretamente. Diretamente pela geração anterior dos pais e depois do irmão e tal. E indiretamente por tudo que foi acontecendo com os que vieram, né? Tudo que desencadeou a morte dele nos que ficaram. E depois a ação desses que ficaram pela morte dele, agiram de determinada forma em razão da morte dele e impactou indiretamente os descendentes, né? Nossa, parece que estou falando em código, né? Mas eu não vou dar spoiler, não adianta. Eu só estou comentando a obra sem falar da obra diretamente, objetivamente. Então, para mim, o que é forte, o que é concreto nesta obra? Essa solidão, essa falta de sentido pela ausência ou pela presença. E por que eu acho que acontece isso? Por conta da forma de narrar. Eu só não sei se ela fez isso, se ela narrou dessa forma intencionalmente para causar o efeito que causou em mim, pelo menos, ou não, né? Eu não sei. Como eu não li outra obra dela, eu não sei qual é o estilo dela. Mas é uma obra que
tem mais de 400 páginas, 440 e poucas páginas, mas é de uma narrativa fluida. É triste, né? Você não chega a sofrer pelos personagens porque a gente tem um distanciamento, por conta disso que eu falei, a gente não vive as emoções dele. Mas o que torna triste, esse distanciamento faz com que a gente olhe para os personagens de maneira triste. Triste, triste, triste. Mas assim, há algumas decisões, algumas atitudes, algumas posturas assim fortes, impactantes. Mas ainda assim, parece que faltou vida. E eu acho que ela fez isso propositalmente. Eu não sei se seria tão fácil criar esse efeito sem ter a intenção de criá-lo. Não sei se eu me fiz claro, acho que eu tô confusa nesse vídeo. Eu fico querendo não falar e falando muito e fica muito confuso. Foi uma obra que eu gostei. Então são pessoas assim que parece que não se realizaram. Até quando se realizam, parece que não se realizaram. Porque parece que está faltando alguma coisa. Parece que quando o irmão morreu, foi com ele toda a energia, o elan vital, a pulsão de vida dos que estavam envolvidos com ele. Eu achei um pouco triste isso. Bem, então, meus comentários ficam por aqui, porque se eu falar mais eu vou deixar mais confuso, ou então eu vou acabar revelando o enredo e eu não quero isso. Então eu quero que vocês tenham curiosidade e leiam, porque não é uma obra difícil de ler, é super tranquilo. Né? Ele é mais gordinho assim, mas a leitura é fluida. No outro vídeo que eu falar do Esperando Godot, eu vou dizer quais serão os meus desafios para o mês de junho. Então se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de dar um joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Comente se você já leu, o que você achou. Eu não sei, eu queria conversar com outras pessoas que leram essa obra para ver qual é a sensação delas, qual foi a sensação delas. De repente a solidão é minha, só eu tô sentindo isso, só eu achei isso e um monte de gente achou outra coisa, né? E a isolada sou eu, né? Muito obrigada, tchau, tchau.